Olá, internautas. Meu nome é Echeverria. Vamos dar sequência à resolução da FUVEST, segunda fase, terceiro dia. Questão de química, número 1. Os componentes principais dos óleos vegetais são os triglicerídeos, que possuem a seguinte fórmula genérica. A fórmula que aparece em seu vídeo apresenta os grupos R, R' e R2', que representam as longas cadeias carbônicas de um triglicerídeo, com ou sem ligações duplas. A partir dos óleos vegetais, pode-se preparar tanto sabão quanto biodiesel. São duas reações independentes, claro, uma por hidrólise alcalina e a outra por transesterificação. Essa transesterificação você pode optar em usar tanto o metanol quanto o etanol. Item A. Escreva a equação química que representa a transformação de triglicerídeos em sabão. Como vocês estão vendo no seu vídeo, a equação que apresenta a fórmula geral já citada anteriormente, juntamente com o hidróxido de sódio em meio aquoso e também aquecimento, acaba resultando na fórmula, ou melhor, nas fórmulas do sabão, mais o subproduto que é o glicerol. Item B. Escreva uma equação química que representa a transformação de triglicerídeos em biodiesel. Novamente, aparece a fórmula geral, de acordo com a equação em seu vídeo, onde o etanol agora foi por nós escolhido como reagente. Disse já anteriormente, poderia ser também o metanol. O biodiesel também é essa associação de fórmulas que você está vendo na equação, juntamente com o subproduto glicerol. Muito bem. Segunda questão. Monóxido de carbono é um gás inodoro, incolor e muito tóxico. O método para determinar sua concentração no ar consiste em fazê-lo reagir completamente com pentóxido de diiodo. Temperaturas elevadas, 160 a 180 graus. Nesse processo, o monóxido de carbono é oxidado, formando-se também uma substância simples. Medindo-se a massa dessa substância simples, é possível calcular a concentração de monóxido de carbono no ar. Item A. Escreva a equação química balanceada da reação entre o monóxido de carbono e o pentóxido de diiodo. Muito bem. Aparece a reação em seu vídeo, onde o I2O5, ao reagir com o CO, produz CO2 pós-oxidação mais o I2 como substância simples. Como ele pede que a gente escreva a equação química balanceada, ela aparece com os seguintes mols. 1 mol de I2O5 mais 5 mols de CO, dando 5 mols de CO2 mais 1 mol de I2. Item B. Escreva a equação química balanceada da reação entre o pentóxido de iodo e a água. Nessa reação, nós temos o I2O5 reagindo com a água e produzindo o ácido monoprótico, que seria o HiO3. 2 mols de HiO3. Item C. Determine a porcentagem da massa inicial desse ácido que se transforma em água por aquecimento acima de 200 graus, mostrando o cálculo, é claro. Então, nós temos, segundo a equação, 2 mols de HiO3, numa temperatura maior que 200 graus, produzindo I2O5 mais água. Ora, para esses 2 mols de HiO3, nós temos 352 gramas, correspondente a 18 gramas de água como produto da reação. Ora, 100% seriam os 352 gramas, correto? Então, os 18 gramas corresponderiam a X. Teríamos, então, um valor percentual de 5,11%, que é a porcentagem em massa inicial desse ácido. Muito bem. Questão 3. Maçaricos são queimadores de gás utilizados para produzir chamas de elevadas temperaturas, como as requeridas para soldar metais. Um gás combustível muito utilizado em maçaricos é o acetileno, sendo que a sua combustão pode ser promovida com ar atmosférico ou com oxigênio puro. É aquela famosa solda oxiacetilênica. Escreva no item A. Escreva a equação química balanceada da combustão completa do acetileno com oxigênio puro. Vejam a equação em seu vídeo. C2H2
mais 5 meios de O2, produzindo 2 mols de CO2 mais 1 mol de água. Item B. Em uma oficina de solda existem 2 cilindros idênticos, um deles contendo oxigênio puro, que é o cilindro A, e o outro ar atmosférico, que é o cilindro B. Sabendo que no interior dos 2 cilindros as condições de pressão e temperatura são as mesmas, qual dos 2 cilindros contém a maior massa gasosa? Explique. Cilindro contendo o O2 puro, que é o cilindro A, teríamos então a equação geral de estado PA-VA-NA-RTA. Para o cilindro B, que contém ar atmosférico, nós teríamos então a equação de estado PB-VB-NB-RTB. Como eles estão nas mesmas condições de pressão, temperatura e os cilindros são idênticos, logo é o mesmo volume, nós temos então que o número de mols de A é igual ao número de mols de B. Na verdade, o número de moléculas de O2 do cilindro A é idêntico ao número de moléculas de ar atmosférico no cilindro B. Porém, a massa molar do O2 é 32. A massa molar média do ar é 29, aproximadamente. Logo, o cilindro A tem maior massa gasosa que o cilindro B. São 32N, né, que é maior que 29N, portanto. Item C. A reação entre o oxigênio na combustão completa, a reação entre o ar atmosférico já na outra combustão, gera uma combustão incompleta. A combustão completa, ela é mais exotérmica que a incompleta. Então vejam, quando ele pede para que nós consigamos traduzir isso, considerando as substâncias gasosas que recebem o calor liberado, nós temos que falar que o que traduz a uma temperatura numa chama mais alta é exatamente a combustão completa. Portanto, o ΔH2 que aparece no diagrama aí ao lado é maior que o ΔH1. Questão de número 4. Recentemente foi preparado um composto A que é insolúvel em água. No entanto, quando ele é misturado com água saturada de gás carbônico, forma-se uma solução que contém o íon B. Quando a solução resultante é aquecida, o gás carbônico é eliminado e formam-se 2 camadas, uma de água e outra do composto A. Essas transformações são reversíveis e são representadas pela seguinte equação química que aparece em seu vídeo. Reparem pela equação que o composto A ele é bastante apolar, enquanto que, na verdade, o íon B ele é polarizado. O composto A está sendo tratado em um novo processo de extração de óleo de soja. No processo atual, utiliza-se o hexano para extrair o óleo dos flocos de soja, formando-se uma solução. Em seguida, o hexano é separado do óleo de soja por destilação. O novo processo, utilizando o composto A em vez de hexano, pode ser representado pelo seguinte esquema. Vejam o esquema. Flocos de soja, extração com A. Aí você vai ter uma mistura, onde você tem óleo de soja mais A. Ocorre uma etapa X. O óleo de soja, sobrenadante agora, aparece com a solução de B em água saturada com CO2. Daí nós passamos a ter uma divisão, onde nessa divisão aparece o óleo de soja de um lado e a solução de B em água saturada com CO2 do outro. A seguir ocorre uma etapa Y, que acaba então formando novamente o A e a água. Item A. Descreva o que deve ser feito nas etapas X e Y para se obter o resultado mostrado no esquema. Explique por que na extração do óleo de soja é vantajoso evitar a destilação do solvente. Vamos ver. Primeiro, na etapa X, quando você faz a conversão do A em B, você só consegue fazer essa conversão se você usar realmente a solução aquosa saturada com CO2. Dessa forma, você vai então ter o equilíbrio deslocado, evidentemente, para a direita. Na etapa Y, quando você tenta converter o composto B em A, você só consegue fazer isso se você aquecer o sistema. Nessa condição, o CO2 é eliminado do equilíbrio, deslocando-se para a esquerda agora, onde haverá reposição do CO2, consumindo B e produzindo A. Portanto, vamos lá.
a etapa X, introdução no sistema de água saturada com CO2, e a etapa Y, aquecimento do sistema em equilíbrio. Vamos ao item B. Explique por que no processo de extração do óleo de soja é vantajoso evitar a destilação do solvente hexano. Como o hexano é um solvente altamente inflamável, a gente deve realmente evitar o contato dele com a chama da destilação. Isso evita acidentes, é claro. Outros problemas na utilização do hexano como solvente no processo atual podem ser gasto de energia em função da destilação, poluição atmosférica em função da toxicidade e também a possibilidade de contaminação do produto final. Assim, resolvemos a questão de número 4. Vamos à questão de número 5. Uma questão que envolveu um assunto que foge um pouco, aquilo que é cobrado normalmente no ensino médio. A espectrometria de massas. Muito bem. É uma técnica? É. O que ela faz? Faz a identificação de compostos. Um tipo de análise onde feixes de elétrons de alta energia provocam a quebra de ligações químicas. Com isso, você passa a ter fragmentos de moléculas. Ele usa como exemplo, e também como modelo, o 3-octanol. Então, ele mostra o 3-octanol fragmentado por um lado da cadeia e pelo outro lado. Ele comenta ainda que o fragmento da cadeia que apresentar o grupo OH do menor lado será o fragmento mais abundante. Ora, com isso, ele pede a reação de hidratação do cis-2-penteno, produzindo 2 álcoois secundários, que a gente vai identificar através dos espectros de massa A e B. E vão estar esses espectros apresentados exatamente no espaço que o aluno teria para resolver a questão. Vamos ao item A. Escreva a equação química que representa a reação de hidratação do cis-2-penteno, mostrando os 2 álcoois secundários que se formam. Aparece em seu vídeo a equação completa e balanceada. Veja, 2 mols de cis-2-penteno reagindo com 2 mols de água para a hidratação, produzindo 3-pentanol e o 2-pentanol. Item B. Atribua a cada espectro de massas a fórmula estrutural do álcool correspondente. Indique em cada caso a ligação que foi rompida para gerar o fragmento mais abundante. Como aparece em seu vídeo, nós temos do lado esquerdo do seu vídeo o gráfico representando o espectro A. À sua direita, você vai observar que o 3-pentanol, cuja massa molar é 88 gramas por mol, apresenta exatamente a quebra da cadeia, onde o fragmento mais abundante, neste caso é indiferente que seja à direita ou à esquerda, você passa a ter, na verdade, os 3 carbonos da cadeia ligados ao grupo OH. Nesse fragmento, a massa molar é de 59 gramas por mol. Isso nos leva a uma simples regra de 3, que nos dá uma porcentagem de abundância de 67% para o 3-pentanol. Você está observando isso também no gráfico à sua esquerda. No gráfico abaixo do espectro B, você vai então encontrar à direita o 2-pentanol, cuja massa molar é a mesma, é claro, são isômeros afinal de contas, 88 gramas por mol. Mas o fragmento mais abundante, que é o que está do seu lado esquerdo, o H3CCHOH, ele apresenta 45 gramas por mol em massa molar. Ou seja, numa nova regra de 3, você calcularia que a porcentagem de abundância desse fragmento é de 51%. Portanto, como constatado no gráfico, 51% de abundância corresponde à massa molar de 45, que é do fragmento mais abundante. Vamos à questão 6. Uma questão razoavelmente longa, Trata-se toda ela de química orgânica, mas um pouco trabalhosa. Vejam só. Aldeídos aromáticos reagem com anidrido acético. Você passa a ter aí ácidos com ligação dupla e adjacentes ao grupo carboxila como exemplificado. Ele cria um modelo para que você observe. Fenóis também podem reagir com anidrido acético, também como exemplificado e como dado como modelo. Aí ele fala sobre a formação de um novo polímero, o PAHF. Foi preparado a partir da vanilina, por uma sequência de etapas. Na primeira delas ocorrem 2 transformações análogas, que já foram representadas. Bom, item A, o que ele pede?
Escreva a equação química balanceada que representa a reação da vanilina com o anidrido acético. Como aparece em seu vídeo, a equação que representa a reação da vanilina com anidrido acético é 1 mol de vanilina para 2 mols de anidrido acético. Aparece então um composto misto, onde nós temos ao mesmo tempo um éter, um ácido carboxílico de um lado e um éster do outro, mais 2 mols do ácido acético. Ora, ele ainda diz o seguinte: o composto aromático, obtido na reação descrita no item A, pode ser transformado no polímero PAHF. Aí você tem uma sequência de reações. Nessa sequência de reações, aparece inicialmente a hidrogenação. Vejam a hidrogenação desse composto orgânico misto que eu estou citando para vocês. A hidrogenação ocorre com a quebra da molécula do hidrogênio, a quebra da ligação insaturada, especificamente da dupla ligação da cadeia lateral, e a formação de um novo composto. Após a hidrogenação, nós vamos ter então a hidrólise. Vejam que aparece agora uma outra reação aí, que é a reação de hidrólise, já desse novo produto, certo? Onde, após a hidrólise, que ocorre exatamente no éster, você passa a ter o monômero formado, mais o ácido acético. Esse monômero é que a gente vai agora utilizar para a próxima etapa. Qual seria? A reação de polimerização. Reparem na reação de polimerização. Como ele pede uma polimerização entre duas unidades monoméricas, nós devemos utilizar 2 vezes o monômero para que a gente consiga exemplificar a condensação dessas moléculas e a liberação da água. Vejam então com isso que aparece aí a função éster no seu vídeo, onde o polímero PAHF é caracterizado por essa função. Ou seja, considerando-se a ligação entre 2 unidades monoméricas, o polímero PAHF é um poliéster, que é a pergunta que ele fez lá no item B dessa questão. Afinal de contas, ele queria saber se era uma poliamida, um poliálcool, um poliácido, um poliéster ou um polialdeído. E a resposta correta é poliéster. Bom, pessoal, temos uma prova de um bom nível. Eu acho que é uma prova que realmente atendeu aos candidatos das carreiras de exatas e biológicas. Eu acho que em termos de conteúdo, nós tivemos uma divisão entre química geral e química orgânica. Realmente, o que eu acho que faltou foi a fisicoquímica. Acho que todos nós esperávamos um pouco mais de fisicoquímica, um pouco mais de cálculos, que não teve. Uma prova que realmente acabou atendendo mais a parte conceitual. No mais, eu espero que vocês tenham feito uma boa prova, realmente, e tenham se dado muito bem nesse exame. Boa sorte para vocês todos e até breve.